Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você já tá ligado, quando você ouve a minha voz é porque você está no podcast MMA Ganhador. E nessa semana agitada no mundo das lutas nós temos um convidado especial, mas antes de receber esse convidado e falar sobre tudo aquilo que você quer ouvir no mundo das lutas, eu lembro a você que você não pode dar mole e tem que assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes ou Android. Amigo, só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados, então não vacila. Galera do mundo das lutas, o nosso convidado especial da semana é o João Vitor Xavier, que é jornalista, repórter do Super Lutas, ele também é colunista do Sexto Round e colabora para o Brave Combat Federation. E a gente vai ter o Brave número 9 nesse fim de semana, a gente vai ter na sexta-feira o Brave 9 The Kingdom of Champions. A gente tem algumas disputas de cinturão, vai ter brasileiros em ação aí, e o João vai nos ajudar aí a nos deixar preparados para acompanhar o que de melhor esse evento nos oferece. Para começar, João, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado, Coutinho, pelo espaço novamente que você dá pra gente, e vamos que vamos. Agora, João, falando do Brave, a gente vai ter um evento que tem tudo para ser um dos maiores eventos da organização desde que ela nasceu. A gente vai ter aí, se eu não me engano, são 5 brasileiros em ação, né, e 3 disputas de cinturão. E o Lucas Mineiro, ele vai fazer a coluta principal contra o Elias Bondegdame. Como é que fala o nome desse cara? Bondegdame. Pode chamar de Elias Smile, que é o apelido. Ele tá sempre sorrindo. Ah, muito mais fácil. Exatamente. E a expectativa é boa. Vai ser o maior evento da história do Oriente Médio, né, de MMA. São 3 disputas de cinturão, duas novas categorias de campeões coroados, né, que é o peso galo e o peso leve. E o Lucas Mineiro vai participar da primeira defesa de cinturão de um campeão do Brave, né? O Elias ganhou o cinturão do peso pena em março. E agora vai defender. Então a expectativa é de um evento aí, mas outros brasileiros vão estar em ação. A gente pode falar um pouco rapidinho. A expectativa é que seja um evento aí para marcar a época no Oriente Médio. Agora, João, a gente também tem o Lucas Mineiro, tem o Gesias Cavalcante, tem o Eric Índio Brabo. Qual brasileiro que você destacaria? Você acha que de fato o Lucas Mineiro, que está fazendo essa coluta principal, ele é hoje em dia a maior referência brasileira dentro do Brave, ou você acha que tem algum outro nome que a gente possa destacar? Olha, o Brave, ele é muito preocupado com a MMA Brasil, de forma que já organizou 2 eventos aqui, o plano é de organizar ainda mais. Então, temos muitos lutadores brasileiros que já participaram de lutas pelo Brave, né? Temos um campeão brasileiro no meio pesado, que é o Cleiton de Abreu. O Cleiton treina na Evolução Thai com o André Dida. Treinou com o Vanderlei Silva aí para a luta de título no Brave em agosto. Assim, eu acho que o Cleiton hoje em dia pode ser tido como uma grande referência, o campeão, além do próprio Mineiro, que é um cara que fez muito barulho desde que entrou, desde que assinou com o Brave, né? Teve uma vitória arrasadora na luta principal do Brave 3, que foi o primeiro Brave aqui no Brasil, a primeira edição do evento no Brasil em março. Venceu o mexicano Fabián Galván dominando, né? E temos alguns outros brasileiros muito bons que não estão no card, né? O caso do Luan Mial, um cara aí que foi eleito o melhor lutador do ano em 2016 no prêmio. Temos o Marcel Adur, que é um excelente peso mosca, enfim. Mas os atletas que estão representando o Brasil nesse card aí do dia 17, sexta-feira, são alguns dos melhores que o Brave tem a oferecer, com certeza. Maravilha. E só para finalizar, falando assim, nesse início do Brave, você citou aí o Vanderlei Silva, né? Vanderlei Silva, se eu não me engano, vai ser como uma espécie de embaixador, né, desse Brave 9. O Brave tem feito bastante esse trabalho, né? Tem Frank Edgar também, foi um lutador que tem laços estreitos com a organização. O que você consegue falar em relação a isso, esse trabalho do Brave de aproximar grandes nomes do evento? Que tipo de resultado a organização busca com isso? Bom, o Brave é muito preocupado com o atleta, né? O foco do evento é o atleta, é colocar o atleta, é dar ao atleta um palco para ele brilhar. E eu acho que quando a gente
o Brave traz esse tipo de lutador. A Chris Borg também já assistiu um evento ao vivo lá em Abu Dhabi. O Vanderlei Silva foi homenageado agora no Brave 8 e está indo para o Bahrein agora para assistir ao Brave 9, né? Torcer pro Lucas Mineiro, que é da Shootbox, assim como ele já foi um dia. E eu acho que esse trabalho é muito importante também para garantir que os atletas do Brave se sintam inspirados com essas lendas do esporte, né? Que possam aspirar a chegar aonde eles chegaram, onde a Chris Borg chegou, onde o Frank Edgar chegou, aonde o Vanderlei chegou. E é importante também para, claro, para que as pessoas saibam que o Brave está acontecendo, que o Brave está fazendo esse trabalho com os atletas e os atletas se sintam mais prestigiados, né? Eu acho que esse é o grande foco do Brave, é o grande foco dessas ações que o Brave promove de trazer atletas, lendas, né, do esporte para prestigiar o evento. Maravilha, então tá dado o recado. Quem quiser acompanhar o Brave será transmitido nessa sexta-feira pelo canal Combate. A gente tem alguns brasileiros em ação aí, disputa de cinturão, então eventaço pra galera conferir. Seguindo em frente, a gente tem muito assunto aí sacudindo o mundo das lutas, e um deles, infelizmente, é o novo doping do Anderson Silva. Anderson Silva, que é sem dúvida o nome mais expressivo do Brasil no mundo das lutas, no MMA principalmente. Infelizmente caiu mais uma vez no doping e, na verdade, ele foi notificado, né, pela USADA a respeito de um possível flagra, uma possível violação dos códigos de conduta, mas a gente sabe que quando isso acontece é 99,9% de chance do doping ser confirmado. A substância ainda não foi revelada, então a gente não sabe do que se trata, mas já dá para dizer que é um caso lamentável, né? Um cara como o Anderson Silva ter o nome envolvido com doping uma vez já foi terrível, e agora mais uma vez ele que estava com luta marcada contra o Kelvin Gastelum agora no UFC China, dia 25 de novembro, foi retirado do evento. Michael Bisping já entrou como substituto, mas sobre Anderson Silva, o que falar depois de mais um caso de doping? Existe algum tipo de futuro para ele no mundo das lutas? Você acha que talvez seja a hora de parar? De que forma você reagiu a mais essa bomba? A reação é um pouco de tristeza, né? Um misto de tristeza com decepção. O Anderson Silva é o ícone do esporte, né? É um dos atletas mais espetaculares que já lutaram no MMA, se não mais espetacular. E pelo fato de ter sido a segunda vez, claro, há todo o devido processo que deve correr aí, talvez até longe dos olhos da imprensa, dos fãs. Mas se tudo correr seu curso como se espera ou como é de praxe, fica muito difícil vislumbrar um retorno do Anderson Silva ao octógono, infelizmente, né? As pessoas que caem pela segunda vez no doping normalmente pegam 4 anos de suspensão, e para um atleta que já tem 42 anos, isso é praticamente uma carta de aposentadoria, né? Então, é uma pena que a última vez que nós tenhamos visto o Anderson Silva tenha sido quando ele não quis se despedir, né? Ele ganhou do Derek Brunson numa luta um pouco decepcionante também, a atuação do Anderson um pouco decepcionante, e ele não quis se despedir, né? E agora não vai ter oportunidade de dar adeus aos seus fãs, ao mundo das lutas, apropriada como ele merecia, né? E uma outra questão que nos traz esse doping, né? Acho que uma vez ainda vai, entre aspas, digamos assim, claro que ser pego não é real, mas eu não sou uma pessoa que coloca tudo a perder por causa de um erro, né? Agora, com esse segundo acontecimento, essa segunda caída no doping, digamos assim, eu acho que a gente já pode começar a também rever se tudo que foi feito pelo Anderson Silva ao longo desses anos vale a pena ser comemorado, digamos assim, se era ele mesmo, se era se era com a ajuda de alguma substância, a gente não sabe, né? Porque a USADA acabou de entrar com testes mais rigorosos, com testes em momentos assim que a pessoa não espera,
teste surpresa. Então, acho que tudo coloca um pouco em xeque essa carreira, né? O que é uma pena. Mas, né, a gente só vai saber mesmo quando bater o martelo que defesa, ou vai aceitar, eles não vão aceitar a defesa dele, ele mesmo vai aceitar o doping. Eu acho que é a partir disso que a gente pode ter algo mais definitivo, né? Um olhar maior e mais amplo sobre o que aconteceu. Rapaz, eu confesso que eu tenho até medo do que pode, do desenrolar desse doping. Pra quem não se lembra, a primeira vez que o Anderson caiu no doping foi uma verdadeira atrapalhada. Ele chegou a ter uma audiência junto à Comissão Atlética de Nevada e foi uma zona, teve uma confusão com o tradutor. O Anderson acabou justificando o doping por conta do consumo de estimulantes sexuais, que ele teria tomado uma água dada por um amigo chamado Marcos Fernandes, que nunca surgiu, nunca apareceu esse fera, mas dizendo que tomou uma água e que aí talvez tenha sido contaminada ou que tenha sido algum laboratório, enfim. Eu fico imaginando o que pode surgir, dependendo da substância que for encontrada, for revelada, ter sido encontrada no organismo do Anderson. Você imagina qual que é a história que pode surgir, né? Seria muito lindo se ele simplesmente admitisse o erro ou tivesse alguma solução mais convincente para mais um doping. Mas como você falou, é muito complicado lidar com isso mais uma vez. E a segunda vez, não só o Anderson, mas o John Jones foi a mesma coisa. Quando é a segunda vez que é reincidente, que a gente começa a pensar, pô, cara, será que o cara teve a carreira inteira sob o uso dessas substâncias? Pô, será que a gente foi enganado? A gente exaltou tanto um cara que, pô, talvez estava ali dopado e enfim, trapaceando. Enfim, é muito complicado. A gente nunca vai saber, né? Porque o Anderson não foi pego no doping nos tempos áureos da carreira, quando estava no auge. Então é complicado colocar em questão também tudo que ele fez. Mas enfim, de qualquer forma, é mais um caso lamentável. O Anderson se juntou aí a nomes brasileiros, né, da geração de ouro. O Adriano Albuquerque do Combate.com até lembrou isso nessa semana. Se a gente juntar todos os nomes, a gente teve aí Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Júnior Cigano, Rogério Minotouro, todos esses nomes de alguma forma envolvidos com casos de doping, sejam flagrados por doping ou porque fugiu de teste. Enfim, isso é muito feio, né, para a imagem do MMA no Brasil. Principalmente, não sei se você concorda com isso, mas principalmente nesse momento que a gente está com uma escassez tão grande de conquistas dentro do octógono, lidar com esses problemas fora do octógono é ainda pior, né, João? Com certeza, né? Como você falou, foram muitos nomes, né? E algumas desculpas são até um pouco estranhas, né? Que é a questão do contaminado, né? Porque para o restante da população a incidência de suplementos contaminados é muito baixa e entre lutadores é extremamente alta, né? O que é curioso. Então, assim, o que a gente espera é que haja uma solução que não manche a carreira do Anderson. O ideal, né? A gente ainda fica na torcida para que haja algum mal entendido. Não manche mais, né? Porque já foi tão manchada. Exatamente. Que não manche mais a carreira do Anderson Silva e que, se tenha acontecido, que ele tenha a possibilidade de assumir o erro, né? Porque é importante também, é um exemplo que se dá, né? De assumir os erros, não deixa de ser uma lição que se leva e que pode ser dada aos fãs do Anderson, né? Agora, os outros dois assuntos que balançaram aí o mundo das lutas, o primeiro deles foi o fenômeno, né? O Conor McGregor, que não está com luta marcada, não tem nada definido sobre o futuro, mas não deixa de ser manchete em tudo que é site e veículo especializado. Conor McGregor, para quem não acompanhou, ele esteve na plateia do Bellator 187, que aconteceu em Dublin, na Irlanda, na casa dele. Então ele foi lá assistir os companheiros de treino, que ele tem a academia lá, a SBD. Ele foi acompanhar os companheiros de treino no evento. Um deles, o Charlie Ward, acabou vencendo a luta contra o seu adversário. Acabou nocauteando ali no primeiro round, no finzinho do primeiro round. E o Conor McGregor simplesmente invadiu o cage. Ele pulou o cage para abraçar o amigo e comemorar dentro do octógono. Só que o árbitro da luta era o Mark Goddard, que algumas semanas atrás já teve um caso contra o Conor McGregor. O McGregor estava assistindo uma luta do Artem Lobov pelo UFC. O McGregor não tinha licença de corner, mas estava atuando como tal.
e acabou sendo advertido pelo Mark Goddard. E o que aconteceu foi que quando o Conor McGregor invadiu o cage do Bellator, o Mark acabou ali o advertindo. O McGregor não gostou nada, deu um empurrão no Mark, foi uma confusão generalizada. Depois o Conor ainda voltou pro cage, deu um tapa na cabeça de um dos membros da comissão, uma cena absurda de se ver. Enfim, João, eu tenho certeza que você acompanhou tudo o que aconteceu, mas eu queria que você falasse o que está acontecendo. Será que o Conor precisa de um puxão de orelha ali para ele entender que ele não é maior que o esporte? Você acha que tipo de sentimento te causou ver essa cena do Conor? Tudo bem que estava em casa, estava na Irlanda e lá ele é rei, mas existem limites, né? Não era nem um evento do UFC, o cara estava no evento do Bellator. E o pior, diante de tudo isso, toda essa confusão que aconteceu dentro do octógono, tinha um cara semi-nocauteado, né? Então a saúde do lutador foi completamente ignorada naquele momento pelo McGregor, que provocou essa confusão toda. Como é que você viu esse acontecimento? E já queria que você emendasse, você acha que vai haver alguma punição para o McGregor? Bom, na minha concepção, o Conor McGregor está sofrendo do complexo de goleiro, né? Que é aquela falsa impressão, o complexo do goleiro Bruno. Aquela falsa impressão de que não há regras, não há leis para você, que você pode fazer tudo o que você quiser por conta da sua capacidade profissional. Claro, o Conor McGregor é uma grande do mundo dos esportes de combate, é um dos atletas mais famosos do mundo se nós considerarmos todos os esportes, mas, claro, o Conor McGregor é um nome assim que, se nós pensarmos em todos os esportes, ele está ali entre os mais famosos, mas isso com certeza não é o direito de agir como agiu. É lamentável a postura, lamentáveis as ações do irlandês, né, em casa, claro, sofrendo pelo amigo, com certeza, e querendo desabafar após a vitória, com alívio. Você fica ali no seu cantinho, comemora com seus companheiros. Ele não pode achar que é ok subir em cima do cage, abraçar o lutador e depois ainda brigar com o árbitro, né, dar um empurrão no árbitro, né. Enfim, lamentável. Ele disse recentemente ele postou um pedido de desculpa aos fãs, manteve a crítica ao árbitro, né, ao Mark Goddard, né, dizendo que o Mark Goddard estava achando que ia ter luta ainda. Na verdade, o próprio árbitro, né, o árbitro inglês, que inclusive vai estar no Brave 9 atuando como árbitro, ele disse que ele rebateu essa acusação do McGregor. Ele disse que estava seguindo apenas o protocolo, que seria avisar o corner do Charlie Ward, que é o McGregor, para ele se preparar para o segundo round, enquanto ele checava a ação do John Redmond, que foi o oponente nocauteado. Porque o nocaute aconteceu aos 4 minutos e 59 segundos do primeiro. Ou seja, ele tinha que checar se o lutador tinha condições de continuar, porque tinha acabado o round. De qualquer forma, ele não tinha impedido o Charlie Ward de continuar batendo para encerrar a luta como nocaute técnico. Ele impediu porque o tempo acabou. Então o protocolo diz que ele tem que chegar a Redmond, que é o lutador que estava no e analisar o estado dele, né? Claro que ele ia dar vitória pro Charlie Ward, porque o Redmond não tinha condição nenhuma de continuar. Só que o McGregor impediu que esse protocolo fosse seguido ao invadir o cage. Ele deveria ser punido com perda de licença, com multa mesmo, né? Trabalho comunitário. Porém, a gente sabe que, como é um evento na Irlanda e foi regulado pelo próprio Bellator, né? Já que não é uma comissão atlética na Irlanda, isso aí dá um caminho pro McGregor levar o que a gente chama de tapa no que seria uma advertência, entre aspas, né? Um esporro, vamos assim. Que é o que eu acho que vai acontecer, respondendo a sua segunda pergunta. Pois é, mas é lamentável, né? Independente do pedido de desculpas do McGregor, eu acho que a história dele, ainda mais por ser um cara tão expressivo no mundo das lutas, deveria servir como exemplo, como um mau exemplo, né, nesse caso. Mas quando eu digo exemplo, é que tem que ser dado uma punição para ele, para que todo mundo, já que as atenções estão voltadas todas a ele, que esse caso seja usado como exemplo futuro para que ninguém mais cometa essa atrocidade
que ele cometeu, né? Passou de todos os limites. A questão toda é que o UFC está com muita dificuldade de colocá-lo de volta, né, no octógono. Então, dar uma multa para o McGregor nesse momento, para o UFC, de repente, seria difícil, né? Por conta dessa questão, né? Irritar o Conor, já que estão no meio de negociações, então, por isso também eu acho que vai ser só uma advertência, digamos assim. Dá logo uma multa, né? Que dinheiro não tá faltando e já que ele gosta tanto de dinheiro, ia doer sem prejudicar o futuro dele. Mas, João, pra gente finalizando o nosso papo, eu queria falar sobre José Aldo. Pra quem não tava ligado, o José Aldo vai fazer a revanche contra o Max Holloway no dia 2 de dezembro pelo UFC 218 em Detroit, nos Estados Unidos. Quem faria essa luta contra o Max Holloway seria o Frank Edgar, mas o Frank Edgar acabou sofrendo uma lesão no rosto durante os treinos, vai ter que passar por uma cirurgia leve, mas isso vai tirá-lo do evento. E o José Aldo se prontificou, pediu ao UFC e teve o pedido atendido, vai fazer essa revanche aí com o Max Holloway. João, eu queria saber qual que é a sua expectativa para essa luta, e eu te pergunto isso pelo seguinte, é lógico que é muito legal ver um brasileiro salvando, né, entre aspas, o evento, ainda mais o Aldo, que é um cara muito respeitado nesse sentido. Mas eu queria saber qual a sua expectativa em relação a essa revanche contra o Holloway, porque a gente sabe que depois que o Aldo perdeu para o Holloway, com o camp completo, com tudo bonitinho, lutando no Rio e tudo mais, o Aldo foi nocauteado pelo Holloway. Mas logo depois da luta, o Aldo até animou um pouco alguns membros da imprensa, né, que pensam dessa forma, mas falando que não, agora ele ia tomar o tempo dele, pediu uma luta contra o Cub Swanson para refazer o caminho rumo ao topo. É lógico, a lesão do Frank Edgar aconteceu, mas o Aldo já se prontificou, já botou de novo o assunto cinturão na cabeça. Você acha que ele está realmente preparado para fazer essa revanche com o Holloway? Quais são as chances que você consegue enxergar no Aldo nesse desafio? Eu acho que as duas grandes interrogações em torno da preparação do Aldo são de cunho psicológico primeiro e físico, né? E físico, quando eu digo, não é técnico, não é estar preparado com o game plan certo, etc. É físico mesmo, de aguentar o ritmo. Eu falo isso porque o José Aldo, ele teve problema no gás, né, no terceiro round da luta com o Holloway, né? Eu não sei se ele imprimiu um ritmo muito forte nos dois primeiros assaltos e depois meio que ia descansar o terceiro round por aquele golpe que foi o começo do fim, digamos assim, ou se foi um problema mesmo que ele teve e que não foi corrigido, né? E eu não sei se foi corrigido mesmo para essa luta, porque ele estava treinando para um duelo de 3 rounds contra o Rick Thomas. E agora ele vai pela frente, com menos tempo de preparação, algumas semanas a menos, 5 rounds contra talvez o cara que tem o melhor preparo físico da divisão, que é o campeão Max Holloway, né? É um cara que não se cansa, mantém um ritmo de 25 minutos se for preciso. Então isso me preocupa, essa questão física, né? De acompanhar o ritmo do Max Holloway, que está treinando pro Frank Edgar, que é outro cara de preparo físico incrível. Então com certeza está com a parte física em dia. E o José Aldo vinha treinando estava fazendo, tendo em vista uma luta de 3 rounds. Agora, da parte psicológica também é uma interrogação grande, porque foi uma derrota muito doída, né? Ele não apenas tomou um golpe e apagou, ele bastante tempo apanhando, tentando resistir, isso na frente dos familiares, dos amigos, da torcida, no Rio de Janeiro, na casa dele. Mas a gente vê que esse período que ele ficou fora, meio que fora dos holofotes, né, foi nos Estados Unidos treinar boxe, etc., que ele deu uma parada na cabeça, né? Pelo menos a impressão que a gente tem, né? Claro, a gente não tem conhecimento de dentro, eu não tenho relação pessoal com ninguém da equipe dele, nem com ele, obviamente, então não sei dizer, mas como fã, como jornalista, como parte da imprensa especializada, eu tenho essa impressão. Então acho que psicologicamente para essa revanche ele não vai sentir um peso de ter que ganhar, porque senão nunca mais vai lutar com o Holloway, né? Ele sabe que vai ter pouco tempo, sabe que também eu não vejo favorito para essa luta, o que eu acho que é interessante para o Aldo. Então assim, tirando a parte física, eu tô bastante assim, eu tô otimista, né, digamos assim, com relação a ele colocar pelo menos uma boa performance no dia 2 de dezembro. Legal. E é interessante, né, porque diante de todos esses aspectos que envolvem essa luta,
A gente está vendo aí do UFC 217 que aconteceram resultados completamente inesperados. E por que não o José Aldo não pode chegar lá diante de tudo que ele sofreu no UFC Rio? Pode chegar lá e acabar vencendo o Holloway também, conquistando esse cinturão para o Brasil. Com certeza, com certeza. Técnica por técnica, o José Aldo, para mim, continua sendo o melhor peso-pena do mundo, né? O Max Holloway está em crescimento, está em alta, veio aqui e fez o que ninguém conseguiu fazer, né? O Chad Mendes, que é outro fenômeno aí do peso, veio 2 vezes e não conseguiu. Korean Zombie, o próprio, enfim, muita gente tentou e não conseguiu, ele veio aqui e fez. Então, mas para mim, tecnicamente, o Aldo continua sendo o melhor lutador do peso e vai ter a chance de mostrar isso dia 2, né? Eu acho que coisas mais estranhas aconteceram, inclusive esse ano, inclusive nesse último evento, esses últimos eventos aí do UFC, o UFC 217 principalmente. Perfeito, João. Agora para finalizar, a gente tem nesse sábado aí o UFC Austrália, direto de Sydney. A gente vai ter o retorno aí de Fabrício Verdun fazendo a luta principal contra o Marcin Tybura. Queria saber só o seu palpite para essa luta e se você acha que essa luta o Verdun, se vencer e vencer bem, se ele consegue de alguma forma cavar a posição ali para disputar o cinturão. A gente sabe que vai ter o Overeem contra o Ngannou, né, que provavelmente é a luta mais indicada para render o desafiante ao Miocic, mas a gente sabe também que tudo pode mudar. Qual a sua expectativa para esse retorno do Verdun? O Verdun lutou no início de outubro, né, teve uma apresentação rápida, tranquila, contra o nosso querido Walter. E acho que agora vai ser uma coisa parecida, né? Eu acho que ele vai achar o Tybura dessa vez. Eu vejo o Verdun muito melhor em tudo, né? E acho que ele pegou essa luta também para ficar ativo, para mostrar que é um homem da companhia, né? Que é um cara que tá em prol do evento, da organização, para ficar do lado bom do UFC, né? Para ficar na boa com o Dana White e companhia. Eles tiveram algumas rústicas no passado. E eu acho que ele está construindo a imagem dele com o evento e está fazendo isso bem para ter visto na disputa do cinturão no futuro, né? Que eu acho que pode vir sim. Perfeito, João. Queria te agradecer muitíssimo mais uma vez aí fortalecendo o nosso podcast MMA Ganhador e esperamos você numa próxima vez. Muito obrigado. Só convidar, Coutinho, um abraço a todos. Vamos dar uma olhada aí no Brave 9 na sexta-feira só no canal Combate e vamos aí seguir no MMA, nos UFCs, nos Bellators aí, ver o que tem de bom aí até o final do ano. Imagino que muita coisa boa. Só chamar. Então tá aí, esse foi o João Vitor Xavier, meu amigo, meu parceiraço de Mundo das Lutas, falando aí, me ajudando a debater o melhor que aconteceu nessa última semana no mundo das lutas. Então, você já sabe, na semana que vem estaremos de volta para falar sobre o UFC Austrália, o desenrolar da situação do doping de Anderson Silva e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana do podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem. Obrigado pela audiência e até lá.